Está entrando no ar. Programa Rema, na 102.9 FM. Dinamismo. Falar no finalzinho da programa que entrar no embalo é hoje. Louvores. Palavras de Deus. Passando aquele lazer espiritual, vamos dizer assim. Na 102.9 FM. A sua rádio, a nossa rádio de... É isso aí, alô, 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 chegamos, é nóis, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Segunda-feira, bateu segunda, programa Rema está no ar com Elton Ferraz. E junto comigo nesta segunda-feira para brilhantar o programa, né, desfrutar o conhecimento na programação Rema, está conosco nosso irmão Isaías na minha esquerda e na minha segunda, nosso querido irmão Jader, que já fazia um tempo... Não que ele não queria, viu? Mas ele não podia estar aqui presente. Muitas atividades e tal. Irmão Jader, a paz do Senhor. Glória a Deus, irmão Jader. Paz do Senhor a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Amém. Glória a Deus. Tá aí, irmão Jader, em nome de Jesus, né? Bem sucinto, resumido na apresentação. Porque nós estamos assim, calorosos, né? Para apresentar um tema hoje que vai ser abençoado. Irmão Isaías Fagundes, a paz do Senhor, irmão Isaías, boa noite. Paz do Senhor, irmão Elton. Uma boa noite aos nossos irmãos que estão acompanhando, os nossos ouvintes. Que Deus possa abençoar vocês com esse grande assunto que a gente vai abordar, esse assunto tão importante. E que você possa aprender um pouco mais e não só aprender e ouvir, mas a abraçar esta verdade, para seguir esse princípio da palavra de Deus. Um motivo de alegria e satisfação de estar aqui com vocês nesta noite. Glória a Deus, é verdade. Olha, o motivo de alegria, na verdade, nem é teu, nem é do Jader. O motivo de alegria é só meu. Olha que egoísmo, né? Isaías, olha só, deixa eu dizer uma coisa. Sabe quando você diz ali, ó, achei interessante, né, que Deus possa, parece que ficou uma condição para Deus fazer alguma coisa, e é verdade, né? Muitas vezes a gente pensa que Deus, num estralo de dedo, aquela lâmpada de Aladim, sabe? Se você esfregue, Deus dá pra mim. Não, Deus trabalha, né? O evangelho, as propostas de Deus vêm carregada de leis e regras. E se nós entendermos melhor essa regra, Isaías, Deus, ele pode sim nos abençoar, né? Exatamente. Glória a Deus. Caso contrário, é frustração, né, Isaías? É verdade. Amém. Olha só, irmão Isaías, irmão Jader, hoje nós temos o tempo, né? Hoje não, a partir de hoje, meus amados, nós temos aqui uma nova proposta de programação, né? Uma proposta mais bíblica do que louvor, né? E por isso nós reduzimos, então, né, a programação em 1 hora de programação, né? 1 hora de programação, eu sei que você pode aguentar aí desse lado aí, né? Aleluia, com o estudo da Bíblia Sagrada, porque afinal de contas, a Bíblia diz que o povo de Deus erraria, gente, por falta de conhecimento. E olha, e o que tem de erro por aí não é fácil, não é fácil. Olha, por falar em erro, hoje nós queremos tratar sobre um assunto murmuração, gente, né? Murmuração. Gente, o que seria murmuração? Será que murmuração tem a mesma tonalidade, tem a mesma nuance de que reclamar, gente? Será que você não tem o direito de, como cristão, reclamar, não é? Agora, o que é a murmuração? Os seus malefícios, vamos trabalhar isso nesta noite, né? E, na verdade, glória a Deus, a segunda proposta é o seguinte: a igreja não tem o direito de reclamar? Ah, irmão Elton, eu acho que a igreja tem o direito de reclamar. Tá, tudo bem, mas reclamar para quem? Né? Será que a gente pode ir aos 4 cantos aí reclamar? Será que não vira fofoca uma certa reclamação? Vamos tratar esse negócio aí, porque vai ficar bom por aqui. Claro, louvado seja Deus, agradecemos a sua presença aí, né, na 102.9, glória a Deus, na rádio FM, a Rádio Vitória, que vos faz, irmão Elton Ferraz, e a programação Rema está no ar. Olha só, quero deixar essas primeiras colocações
para, se alguém, né, dos nossos irmãos quiserem mandar um abraço aí caloroso aí, né, para algum conhecido, irmão, fica na liberdade, né, como o tempo é resumido. Vamos aproveitar aí, né, o início da programação, talvez o Jader, irmão Isaías. Eu tenho um abraço para dar aqui para alguém, amém? Mas eu quero deixar aí para os nossos irmãos em nome de Jesus. Pode ser você, irmão Isaías, em nome de Jesus, ou o irmão Jader aí, tá com a condição aí, amém? Se não quiser mandar um abraço, toca para mim que eu mando. Eu quero deixar um abraço para minha esposa e para as minhas filhas que estão acompanhando lá. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar elas também. Um abração. Glória a Deus, tá aí, né? Irmã Bruna, glória a Deus, irmã Alice e a irmã Natália, né? Uma família abençoada aí, glória a Deus, sabemos que não é fácil e graças a Deus a família aí vem lutando, perseverando aí na fé em nome de Jesus. Irmão Jader, glória a Deus, um abraço, um beijo pra mãe, pro papai, como é que é? Um abraço para a congregação da Europa, olha aí, pastor José Luiz também, que deve estar pregando agora, no momento, mas eu creio que depois, quando ele chegar, ele vai acompanhar depois o vídeo aí dessa questão, amém? Glória a Deus. Dados aí, né, os nossos abraços aos nossos companheiros, né, pessoas que nos acompanham. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso querido irmão. O nome dele, na verdade, é Denis, né? Denis, conhecido como Doutor Estranho. Aleluia! Doutor Estranho, né? O cara é viciado na Marvel lá, né? O cara é bem piradão na Marvel. Hoje ele estava lá falando lá de umas situações lá, e eu fiquei assim, né? Glória a Deus. Olha aí, Denis, um abraço para você, né, Doutor Estranho. Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Você possa estar ligado aí, você e a sua família, irmão Denis. Glória a Deus. Mas muito bem, glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Olha só, gente, vamos tratar esse assunto aqui, gente. O que é murmuração? O que é murmuração? Amém? Eu vou tocar para vocês aí, tanto faz, irmão Isaías, ou já, pode ser o irmão Jader, né? Nossa prata da casa aí, nosso visitante, né? Melhor dizendo, talvez, né? Vai estar conosco mais vezes e eu creio que vai ser uma bênção esta noite. Irmão Jader, o que é murmuração e depois os seus malefícios nós vamos falando aí no decorrer do tempo. Mas nesse primeiro contato com a Bíblia Sagrada, o que é murmuração? Depois eu leio um versículo. Vai lá, o que é murmuração? Para você, irmão Jader, queremos a tua visão. Bom, vamos então pegar ali no dicionário normal, né? Murmuração, ela é o ato de eu falar baixinho, né? Falar uma coisa sussurrando, ou seja, falar ordinariamente de alguém ou de algo, né? Então a gente entra naquela questão de serviço. Você está falando mal do patrão, mal do salário, sem ter a coragem de falar direto para a pessoa que tem que resolver, né? Vou falar murmurando. E, biblicamente, é quando a gente fala, como é que eu posso dizer, murmurar. A gente está falando um pecado, né? Tem pessoas que acham que o murmúrio é um pecado. Quando, na verdade, murmúrio é muito mais que isso, né? Glória a Deus. Eu acho que é isso. Não, e é interessante que o pecado de murmuração, irmão Jader, ele é muito mais do que um pecado, porque Deus, ele odeia, né, a murmuração. Ele abomina. Ele abomina, né, a murmuração. Nós vamos devagar, nós vamos saber por que Deus abomina, né. Irmão Isaías, acrescento, né, em valores aí bíblico, né, na questão aí do nosso irmão Jader, irmão Isaías. A murmuração é um pecado terrível, né, irmão Isaías, mas o que nós podemos acrescentar, irmão Isaías, sobre esta questão de murmuração? Murmurar, irmão Isaías. Ok, então vou repetir ali o que o irmão falou ali do dicionário, né? Ok. Que murmurar é produzir murmúrio, falar entre dentes, conchichar, resmungar, falar mal de alguém. Isso é no dicionário do português, né? E biblicamente, então, que a gente sabe que as linguagens que a Bíblia for escrita é o hebraico, um pouco de aramaico, um pouco de grego. Então, já partindo para essa linguagem, a gente vai ver que o murmurar, ele se torna algo bastante grave, né? Bastante complexo até, né? Porque já aprofunda, né? Já aprofunda, porque ela está muito ligada, tanto no grego quanto no hebraico, como conservar a ira. Olha aí.
como também Conservar a ira, olha que interessante. conservar a ira. A pessoa, então, que murmurar, ela vai sempre estar alinhada com esse sentimento de ira. Há uma tormenta no coração dela que vai fazer ela murmurar. E aí que tá, irmão. A gente vai entrar aqui, mas o risco da murmuração é que ela não só... A murmuração ela contamina a pessoa que está murmurando, como também ela contamina outros. Como que surge quando a Bíblia fala sobre dissensões e facções? Como que surgem essas dissensões e facções? Muitas das vezes se inicia através de murmuração. Então ela é muito perigosa. Também, olha só, para várias palavras em hebraico e em grego. Aí tem umas palavras aqui que eu não vou citar elas, mas podem estar elementos tais como descontentamento, queixa, insatisfação, Olha só. desacordo, Olha aí. ira, oposição e rebelião. E sabe, irmão Elton, que na Bíblia a murmuração mesmo, ela é na grande maioria demonstrada com relação, geralmente o objeto da murmuração que é mencionado nas Escrituras, por exemplo, em Êxodo 15, 17, Números 14, 16 a 21, geralmente é direcionado a Deus. A murmuração? A murmuração. Olha só. E quando não é direcionado a Deus, que era o que acontecia com o povo de Israel no Antigo Testamento, é direcionado a uma liderança instituída por Deus, e há casos na Bíblia em que Deus abraça a murmuração contra a liderança dele como a ele. Quando o povo se levantou contra Moisés, Deus disse, olha, eles estão se levantando contra mim. É perigoso. Agora, irmão Jader, ainda trabalhando essa questão, o que é murmuração, irmão Isaías trouxe ali, irmão Isaías, pode frisar para mim, que geralmente a murmuração ela está aliada a algumas expressões de sentimento. Por exemplo, a pessoa está sempre queixosa, está sempre descontente. Que mais? Difamar. E aí? Eu não tinha falado, mas tem difamar também, caluniar, resmungar. Resmungar, aí. Esses adjetivos que eu queria que você pautasse para mim, em nome de Jesus. Vai lá. Resmungar, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Então, quando a gente vê entrando aqui, irmão Elton, a murmuração, ela não é só no termo que a gente, às vezes, o pregador sobe no púlpito e bate pau na igreja. Certo. Porque só murmuram, só reclamam. Não. Ela tem muito a ver, inclusive, ela faz parte do falar mal de alguém. Olha só. Murmuração. Tem bastante murmurador, né? Irmão Jader, aí que eu queria lançar a pergunta para você. Esses adjetivos aí do murmurador, será que tem na igreja, amado? Se tem, não era para ter, né? Não era para ter, né? Se tem, não era para ter, né? Ali, deixa eu ver aqui, eu até fiz para não perder, né? Aqui, ó. Filipenses 2,14, foi Paulo dizendo, né? Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda, né? Então, às vezes, o obreiro ali que ele quer subir de cargo, o pastor não está me vendo, tem que trocar o pastor, porque o diácono fez isso, a irmãzinha fez aquilo. Então já se gera contenda, né? Os falatórios, as escondidas, um grupinho ali, etc. Então Paulo está dizendo aqui, né? Olha só que ele está praticamente passando, como é que se diz? Aquela caneta... A caneta que marca o texto, como é que é o nome daquela caneta? Marca-texto. Paulo parece que ele está grifando ali embaixo. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Sem contenda. Olha que interessante, murmuração e contenda, né? Eu acho que ele até nem tem como desassociar o murmurador, ele vai ter a consequência da contenda, né? É um leque, né, divide o corpo, é tudo uma... E eu acho que até gira em torno, irmão Isaías, dessa questão, irmão Jader, da raiz de amargura. Eu acho que o cara que tá sempre no murmúrio, né? Aquela coisa assim, ele não tem intuito, né? De mostrar descontentamento para um benefício.
Não, ele quer destruição mesmo, né? Ele quer defamar, ele quer fazer até o papel do maligno, né? Porque a murmuração, ela não começa na terra não, gente. A murmuração começa no céu lá, né? Mas tudo bem, vou deixar pra vocês aí. Vambora. E ela vem, irmão Elton, de um coração que tá contaminado. Exatamente. E se a gente olhar bem, a murmuração, ela está na lista de alguns dos piores pecados. Tem um texto aí, Zé? Quer ver? 1 Samuel, capítulo de número 15, 23. Por quê? Porque murmuração tem a ver também com isso. É uma das traduções da palavra também, é rebelião. Rebelião. Então, quando a gente vê 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 23, está escrito assim, ó. Porque o pecado de feitiçaria é a rebelião. Pecado de feitiçaria é a rebelião. Então, olha só. É comparado com o pecado da feitiçaria. Imagina. Alguém vai dizer rebelião. Não, mas a rebelião, ela começa com a murmuração. E ela anda junto com a murmuração, a rebelião. E se você for buscar o significado, você vai ver que dentro de todos os significados dessa palavra, a rebelião está inclusa também. E aí que tá a questão de que Deus odeia, irmão Isaías. Porque se tu for analisar, qual é a expressão da rebelião? O que rebelião lembra vocês aí? Né? O princípio de Satanás é a rebelião. Veja que a Bíblia, ela trata na questão revelativa e doutrinária de que Satanás, ele ainda após a sua queda, né? Porque Satanás primeiro ele caiu em si mesmo e depois ele faz o outro cair. Então, para o ser humano, né, ele ser murmurador, primeiro ele tem que cair nele mesmo. Ele tem que sair da ordem espiritual de Deus, não é? E se denegrir para depois murmurar. Então, Deus detesta tanto, amada, a murmuração, porque a murmuração é um princípio maligno. Começou no céu. Maligno. E é tão verdade, irmão Elton, porque a murmuração ela gera rebelião. Verdade. E o que o diabo fez no céu? Por que a terça parte? Houve uma rebelião. Ele vendeu a ideia dele, maligna, ele vendeu né? a ideia. Murmurando. Tipo assim, murmurando. Porque já começa que a Bíblia diz que ele era o aferidor da medida da perfeição. Olha só, ele era a medida da perfeição. Então, vamos assim dizer que depois de Deus, ele era o símbolo de perfeição na eternidade. Perfeito. Mas ele não se contentou. A Bíblia mostra que ele vendeu a ideia dele qual? Uma ideia de murmurar contra Deus, uma ideia, quem sabe, de reconhecer Deus como injusto, uma ideia de, quem sabe, reconhecer Deus como um ditador, como um tirano, algo do tipo. E é interessante dizer que nesse conteúdo aí, de Satanás, a ideia dele vendida, a gente percebe que nunca há justiça no murmurador. Não havia justiça. O murmurador é injusto. Porque olha só, ele murmurava e se rebeliou contra algo que, vamos analisar, irmão Elton, que... humanamente dizendo, que burrice. Verdade. Que burrice. Gerou uma condenação eterna para ele que não tem mais oportunidade nenhuma. Já está condenado. Em Mateus 12. Vai lá. Mateus 12 aqui do 33. Não precisa pedir licença não, viu, irmão? Vai chegando. É que vai vindo na hora. É né? isso aí. Mateus 12, 33. Aqui do 30, na verdade. Vambora. Deixa eu ver aqui. Não, vamos ali no 33. Mateus 12, versículo 33. Fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como podeis falar essas coisas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem tira do seu tesouro coisas boas, Meu Deus. mas o homem mau tira das coisas más. Interessante. Olha, é muito preocupante isso. Tá louco. É muito preocupante. Eu tava vendo que eu busquei várias origens dessa palavra, inclusive no latim, que é murmur, que significa ruído do mar, significa fofocar, falar em tom difamatório. Ruído do mar. Alguém que difama alguém é murmurar também. Olha só, falar em tom difamatório. Difamar, né? Fofocar ou se queixar. Se queixar geralmente está acima de tudo. Um grande exemplo a gente vê na Bíblia, em Êxodo.
A queixa que eu quero tratar depois, né? Se queixaram, olha, isso daí é tremendo. É. Eu vou até anotar aqui, essa palavra é interessante, né? Queixar-se, né? Queixar-se. Porque geralmente nós nos pegamos os queixando, né? Então aí que a gente tem que Tem tratar. que se analisar, né? Mas vamos lá, vai embora aí que eu não quero te cortar teu raciocínio. E a gente vai ver, irmão Elton, que só o povo de Israel, só em Êxodo, a gente encontra pelo menos, a gente encontra muito mais, mas 3 vezes a gente encontra eles murmurando, na beira do mar, Êxodo 14, 11 e 12. Olha aí, vai anotando aí, viu? Êxodo 15, 24, quando faltou carne, Olha aí. eles murmuraram, aí eles, né? E também quando faltou água, lá em Êxodo capítulo 17, versículo 13. Sempre eles reclamaram. Não se lembra da passagem onde o maná descia e eles sentiram, tão enjoados de comer maná, Imagina. sempre maná. E aí eles murmuraram, reclamaram. Então a murmuração também, muitas das vezes, ela é uma ingratidão. É verdade. Porque olha só, Deus está dando alimento para eles. Deus deu carne, que a Bíblia diz que saiu pelos narizes. Faz um exagero ali na expressão, dizendo assim, ó, eles comeram até se empanturrar. Tomando um gancho nesse ponto aí. Olha só, reclamaram da água, reclamaram da comida, da saúde e até da demora de Moisés para descer do Monte Sinai. Verdade. Ou seja, tem pessoa que murmura até quando Deus está demorando para responder. Até do silêncio de Deus tem pessoas que murmuram, né? Não, e murmurar do silêncio ainda a gente consegue entender um pouquinho. Mas Já- e murmurar do que Deus está te dando? Isso é viciante, já, essa questão tua ali. Isaías, e é tão sutil essa. Como é que é essa questão ali? Que Murmurar até da demora até da da demora resposta das de vozes. Deus. Irmão, isso é sutil. Isso é sutil. Olha que nós temos que ter uma percepção para não cair nessa. Sim. Né? Porque vira uma murmuração. Então, olha, irmão, a Bíblia diz, Jader, que a misericórdia de Deus é a causa de nós Não sermos Nós sermos consumidos. consumidos, né? não sermos consumidos. Porque, olha, meu querido, é só misericórdia. Porque agora Deus, ele Meu é Deus. graça, né? Certo. Deus, ele é graça, porque eu acho que ele, quando está quase se estourando, ele olha para Jesus e Jesus acalma ele, né? É. Diz, pai, tem misericórdia. Aquela Ele obra não foi em vão. tem né? misericórdia porque eu sei, ser humano é um bicho triste. É verdade. Aí a gente olha para Jó tá se queixando, ou seja, a palavra diz que Jó não murmurou, mas Jó se queixou. Olha só isso aí. É essa questão do Isaías que eu queria tratar, porque Aí Deus troveja e diz, Jó, pelo amor de Deus, Jó, Interessante. quando eu peguei e passei a régua e comecei a pontilhar as estrelas? Onde é que tu estava quando eu peguei e disse, terra, tu vai até aqui, mar, tu vai até aqui? Aí Deus pega pesada com ele. Pode tu batalhar contra o gigante do mar? Sim. Jó, para de murmurar porque tu não entende das coisas. Tu não entende meu trabalhar. Interessante. É Não, interessante que a queixa de Jó, Jader, era justa. Por que a queixa de Jó não tornou-se uma murmuração? Porque a queixa de Jó não era só uma expressão dos lábios, né? Ele não era só, amado, uma expressão dos lábios. Não, ele queria entender. Queria entender. Ele queria entender. Ele não tinha o conhecimento da prova que ele estava passando. Ele disse, vem cá, Deus, né? Eu faço tudo direitinho, sabe aquele crente, né? Pô, o que está acontecendo comigo? A minha família e tal, né? Agora, veja que, como o Isaías falou, né? Às vezes a murmuração, ela está mais ligada direta a Deus do que ao homem, né? Ou uma autoridade. né? Só que a queixa de Jó era tentar entender, como o irmão falou. Perfeito. Diferente, porque Jó não murmurava contra Deus. Quer ver um exemplo? A mulher dele pegou e disse, amaldiçoa Deus e morre. Olha Como aí, assim? Como assim eu vou amaldiçoar Deus? Se Deus, né? Deus os Até deu, agora Deus o tirou até recebemos só agora, né? benefício. E aí eu vou... Não, então já vê qual era o sentimento dele. É Viu só? totalmente diferente, né? É. Totalmente diferente. Desculpa cortar teu raciocínio. Não, pode não, continuar. até não, eu jogo pra vocês aí. Eu só penso que é o seguinte, que o murmurador, ele não tem um problema nos lábios, ele tem um problema de caráter, né? exato. Ele tem um problema de caráter, entende? Então, assim, ó, ele não tem que resolver o conteúdo da fala dele, em primeiro lugar. Porque, amado, é interessante, como que o camarada que teme a Deus, não é? Ele vai temer falar. Então ele está com o seu caráter, né, sua personalidade treinada por Deus. Jó temia, né, em falar mal de Deus, jamais. Então é interessante, E o murmurador, ele tem, dentro da murmuração existe a falsidade.
Por quê? Porque a fofoca, Olha aí. ela tá muito... A difamação, ela tá ligada a um sentimento, né, de mau caráter, né? A difamação, que é uma das traduções da palavra murmurar, caluniar também, Certo. e falar mal de alguém ou de alguma coisa, tipo fofocar também, né? Tu vai ver, isso tudo tem a ver com falsidade, porque quem fofoca não fala na cara de quem tá Ah, fofocando. com certeza. Por isso o nome fofoca, né? Tanto que quando falam mal, espalham às vezes uma má fama, mas não dão a cara a tapa para dizer que fui eu que falei, porque eles o uso de uma forma errada, né, difamando as pessoas. Então a murmuração também ela tá nessa questão. E sabe, irmão Elton, eu vejo assim, ó, e aí existe assim, ó, às vezes talvez a gente se engane o que é murmuração também. Tá um pouquinho mais desse negócio aqui, né, de murmuração, gente, né, um pecado tão gigantesco, gente, diante de Deus. E olha, a murmuração é um facilitador pro emocional, né? É um desabafo. A murmuração às vezes é um desabafo da carne, gente, e a gente não percebe isso. Olha, muitas coisas foram fundamentadas aqui. 102.9, Rádio FM Programação, Rema no ar com o irmão Jader, glória a Deus, e Isaías Fagundes, que fala agora, aleluia. Tratamos a murmuração e agora você pode misturar a murmuração com malefícios, né? Irmão Isaías, o murmurador, ele tem um benefício? Claro que não, né? Qual é o malefício que um murmurador pode ter? São vários malefícios, infelizmente, né? Quer ver, Moisés, irmão? vai lá. Vou citar o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Eu vou ler a partir do versículo de número 8 em diante, olha só. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Ele está narrando uma situação ali. E no 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Quando ele está dizendo isso aqui, ele está citando aquela passagem que o povo de Israel estava murmurando e Deus envia serpentes que mataram eles no deserto. Eles morreram com aquelas serpentes. E aí Deus ordena então que Moisés faça aquela imagem da serpente, e aquela imagem ela vai, todo aquele que olhar vai ser um símbolo de Cristo, né? Mas aí ele está dizendo assim no versículo de número 10: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha só. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. E aí Paulo está dizendo, não façam isso, não murmure como eles, porque eles murmuraram e morreram pelas serpentes por causa da murmuração. Então a murmuração ela vai gerar morte espiritual também. Verdade. E o grande problema, irmão Elton, é que a murmuração, nesse sentido que a gente está dizendo, que é o pecado que fere a santidade de Deus, fere o princípio de Deus, ele vai matar essa pessoa. E às vezes ele vai matar a pessoa e vai matar outros, porque o murmurador ele não fica para si mesmo. Uma morte espiritual, né, Isaías? Uma morte E às espiritual. vezes nem se percebe essa morte, né? E nem se percebe. Ela chega sorrateira, é quase que nem o Jader sabe do que eu vou dizer aqui, e eu acho que o Isaías também consegue me ajudar, que a morte espiritual é como aqueles pequenos derrames que vai dando, né? Eu não sei, a derrame é Tem o derrame, que é o estouro, né? Sim. Daquela Mas aí artéria é súbito, fininha. né? É uma coisa É forte. súbito, ele não, mas tem é... aquelas que é frágil, sabe? Ele tá dando... Você nem percebe... Na verdade, é uma morte celular, né? Uhum. Que vai morrendo aos poucos. Tu viu? Ou seja, o que acontece? Quando a pessoa está murmurando, na verdade, ela já está falecendo espiritualmente. Exato. Já deu lugar para carne, aí deu lugar para setas do inimigo, né? Daí Efésios 6:10 já não está mais com a coraça encoraçado. Então, o que acontece? Geralmente, quando nós vemos uma pessoa que já está murmurando, não há muito ali, ela já vai ir para o mundo, né? Uhum. Não, Porque- e o murmurador, como tu disse, ele vai perder a sensibilidade também. E aí o que acontece? Tudo vai ser motivo de reclamação. Como que ele vai receber algo
Se tudo vai ser, tudo vai estar errado, a palavra vai estar errado, o pregador vai estar errado, o louvor vai estar errado, o pastor vai estar errado, o banco da igreja vai estar errado, só ele o vai púlpito ser o tá no certo. lado errado, tudo. Então vai se tornar um problema e vira um vício. Olha só, vira um vício. É um vício. E é tão tudo errado que até aquilo que lhe ajuda, ele vai murmurar. Igual o povo de Israel. Deus estava suprindo eles e eles estavam reclamando. Eles estavam... E a murmuração é tão mal que mata a obra de Deus. Tira a alegria e a satisfação do coração dos crentes. Olha só. Alguém que não vai com alegria na igreja mais. Bah. Não se reúne mais com os irmãos com alegria. Porque o que ele faz? Ele tem se tornou um vício. A gente já fica na porta já. Se tornou um vício. Ô, irmão, e vamos ser sinceros, é só a gente se esforçar um pouquinho, verdade. a gente às vezes conhece pessoas que tu senta 1 minuto com ele, tu não vê ele contar uma bênção que Deus fez na vida dele. Tem uma Só revelação, vê, né? Só vê ele falar derrota e tristeza. falar mal dos Só outros. tristeza. Rapaz, tive um encontro com Deus ontem. Não tem, irmão. Rapaz, fim da oração, Deus... Não tem, irmão, né? E não tipo tem de coisa não tem, mais né? triste E é amargo, hein, Jader? É de amargo. Né? tá tentando motivar as pessoas, né? E ter alguém ali do teu lado fazendo o contrário. Enquanto tá edificando o muro, ele tá embaixo cavocando, né? Às Porque- vezes aquela pessoa até que se faz de racionalista, né? Tipo Sim. assim, tu fala um negócio, não, mas não é bem assim, Não é bem irmão. Tu vai, né? Alguém tá dizendo pra ti, não, irmão, tu vai vencer. Ele diz, não, irmão, faz Não. parte, se acostuma com a derrota. Mas para vencer tem que fazer isso. Mas tem. Em Tiago 3 fala, muitos de vós sendo mestres, que recebendo o duro juízo, porque todos tropeçaram em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, aí quer dizer, né? O tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ou seja, ele está dizendo ali que um animal, um cavalo, que a gente consegue colocar um buçal, ele é dominado pela boca. A pessoa que é murmuradora, ela é dominada por Satanás, né? É interessante, Jader, segura aí, vou mandar pra ti aí. É tão interessante isso que tu estás falando, meu querido, porque assim, ó, o Satanás, ele deixou de ser perfeito por causa da boca. Cada boca. Claro que deu toda uma disfunção no seu caráter, né, acerca do pecado, etc e tal. E o ser humano, ele volta a ser perfeito na revelação de Deus quando ele refreia a boca, quando ele faz ao Refreia a contrário do que Satanás fez, né? Sim. Porque o que acontece? A palavra diz ali que a gente tem que ser manso como Jesus. O que Jesus fez? No momento ápice que ele estava ali na cruz, estava todo machucado, perdendo sangue. Que alguns estudiosos falam que Jesus perdeu mais de 5 litros de sangue só no seu flagelo, né? Então Jesus ele estava tendo calafrios, estava sem sangue já, estava desmaiando. E quando pregaram ele, que puxaram o seu ombro esquerdo ou direito, não me lembro muito bem, imagina a dor, alguns tendões se romperam. Verdade. Então ele poderia blasfemar ali, murmurar, poderia xingar, né? Outra coisa também é que Jesus ele teve muito dificuldade com Pedro. Pedro ele era muito murmurador. Jesus ele tinha que Meu pegar Deus, Pedro juntinho. Pedro, não dá lugar para diabo. Treinamento, né? Treinamento. Não dá lugar pro diabo. Jesus. Mas sabe, Jader, eu tava pensando agora enquanto tu falava, que em Jesus, inclusive, a gente vê qual é a diferença, igual o Jó, qual é a diferença de murmurar e qual é a diferença de questionar situações, né? Porque às vezes alguém pode pensar que porque tá se questionando algumas coisas, tá murmurando, e não, como Jó não era. Jesus também, quando ele diz, Pai, por que me desamparaste? Ele não estava murmurando, Uhum. ele estava questionando na sua natureza humana. Sim. Agora, não era o objetivo de ferir a santidade de Deus, não era o objetivo de dizer, Deus está injusto. Não era esse o objetivo, era tentar entender na natureza humana dele Meu Deus. o que ele estava enfrentando. Então é totalmente diferente. A murmuração, ela sempre tem o alvo de ofender o outro, de denegrir o outro, de manchar o outro, de dizer que o outro é injusto, sabe? Agora, nessa questão que estamos entrando, eu sempre largo uma bomba, né? Vai.
Que não seja Hiroshima. Não, vai ser Nagasaki agora. A igreja do século XXI, né, que é a última geração antes do arrebatamento, alguns pregadores dizem que a igreja do século XXI é a igreja do mimimi, né? Aí entra aquela questão que o Elton colocou. A igreja pode murmurar? Entende? Aí nós pegamos a igreja do primeiro século, eles eram arrastados em praças, era um palco de festas e de chacotas, né? Imagina, tá nós aqui, somos da mesma congregação. Amanhã eu passo numa praça, tá o Elton lá, pendurado, pegando fogo. E não vai me dar um sentimento de vontade de me queixar, de murmurar? Senhor, por que o Senhor deixou o irmão Elton ir para a fogueira? Entende? Mas a palavra fala que, bem pelo contrário, eles se entregavam à morte, em vez de se queixar ou falar algumas coisas dos seus carrascos, eles falavam o benefício do nome de Jesus. Bem pelo contrário. Meu Deus do céu. Esse é o domínio do Espírito, né? Domínio do Espírito. Então a murmuração, né, que eu capto rapidinho o negócio da revelação. Então veja, na tua colocação, amado, a murmuração te dá um direito que Deus te tira, né? Deus te tira. Eles tinham o direito de murmurar, de espraguejar e tal, mas Deus tira esse direito porque eles têm algo maior operando ali neles. Então, quando tu perde o contato com Deus, irmão, certamente vai restar a murmuração, vai restar a reclamação, né? Alguém falou de Jesus aí, né? Veja, como é que Jesus... Por que Jesus não murmurou? Olha, ele tinha um princípio, ele tinha um projeto, ele tinha consciência da missão, amém? Ele tinha consciência da missão. Disse, não, eu até poderia mandar anjos aqui, arrebentar com todo mundo, mas eu não vou fazer isso. Eu tenho um projeto, eu tenho uma missão. O Cordeiro foi preparado, né, antes da fundação, né, e tal. Ele tinha toda essa questão. É que eu tenho aquela visão, né? A pessoa que tá murmurando, ela tá sem foco. Tá sem ou foco. tá sem coisa para fazer na obra, né? Certo. Geralmente uma pessoa que tá trabalhando na obra não vai ter tempo no caso, para estar murmurando, fofocando, fazendo picuinha, né? Tá, mas o foco foi sensacional, porque ele tá embaçado aqui, ó. É. Ele não consegue ver o que tem que ver, ele vê o que não tem que ver. Que não tem que ver, ele vê, né? Ele tá sem foco, né? Sabe quando tá a câmera do celular tá sem foco, você tira uma foto ali, né? Aí você fica tudo embaçado ali, né? E na verdade, Jesus ele disse, no mundo tereis aflições. Então Jesus ele tá sendo bem claro, né? Tu quer me aceitar? Tu quer seguir o meu caminho? Mas eu quero te dizer que não vai ser fácil. Agora, Jader, olha só, 20 minutos para terminar a programação, mas você até falou sobre a questão número 2, a igreja, né, não tem o direito de reclamar? Reclamar de coisas espirituais não tem direito. Não tem direito? Porque a igreja não é nossa, é a igreja do Senhor, né? No caso, se nem Jesus reclamou, então o que vai restar para nós? Agora, questões administrativas, aí fica com o conselho da igreja, né? O pastor, obreiro. Se a pessoa não está trabalhando para Cristo, não lava um banheiro, não chega cedo para abrir culto, não se dispõe a estar na escala dos cultos, não quer fazer nada. Não tem serviço algum. Que direito ela tem de murmurar? Tá tudo errado, tá errado isso, tá errado aquilo. Mas você não bota a mão no arado. É um direito que ela acredita que tem e não tem, né? Quantas pessoas que não querem participar de nada, né? Um exemplo, o Jader é de um outro ministério, não é o mesmo ministério que eu e o irmão Elton. E no ministério que a gente faz parte, eu e o irmão Elton, a gente tem escola bíblica. Aí o camarada não vai na escola bíblica, o camarada não vai no escuto nem de domingo, vai lá de vez em quando, não vai nos domingos, não quer ser escalado em nada, não quer se comprometer com nada, mas aí só sabe reclamar de tudo. Tudo dá ruim. Porque esse aí geralmente não tem calo nas mãos, né? A pessoa que nunca pegou, vamos dar uma parábola. Na enxada que nunca pegou na enxada não vai saber o valor do trabalho, né? Então é que nem aquele filho que pega, mas não compraram o meu Nescau, não compraram a minha bolacha, mas vai saber se esse filho não sabe o valor da bolacha. Então esse ele é um murmurador mesmo, sem não causa. É que questiona com motivo ali. Não, é aquele rebelde sem causa, né? Tá bem. Agora, conhecendo a posição do Jader, né, ele diz que a igreja não tem o direito, né,
de reclamar de coisas, de situações espirituais. Ela reclama porque não entende a própria vida, a própria dificuldade, etc. e tal. E ela erra por falta de conhecimento. Acho que essa é a questão. Irmão Isaías, tu tem algum... Porque assim, ó, sabe que a profundidade bíblica é tremenda. Então, às vezes, tem um outro ângulo de nós vermos a situação, ou o irmão enxerga no mesmo foco do amado aí? Eu vejo assim, irmão Elton. Interessante, viu, Jade? Primeiramente, benção de Deus. A murmuração, ela é terrível, ela é pecado, né? Ela gera, eu acredito que ela pode gerar, inclusive, uma apostasia em alguém. Uhum. Porque essa pessoa reclama tanto que ela vai retroceder da luz que ela foi iluminada um dia, né? Ela deixou a carne dominar e tal. Mas isso é um outro aspecto. Mas eu creio que existem alguns culpados nisso tudo também, né? Porque o que acontece hoje, eu acredito que a igreja ela deveria cada vez mais ser preparada para entender como lidar com essas coisas, né? Sim. E a Bíblia também mostra que quando tu dá motivo de tropeço a outro, também se torna culpado. A pessoa ela é julgada por aquilo, assim, ó, o julgamento que ela fez sobre ti, ela vai ser cobrada por Deus. Sim. Mas o motivo que tu deu para ela te julgar, tu também vai ser cobrado pelo motivo que tu deu para ela. Então existem muitos murmuradores que tem muita gente que exerce liderança, entre aspas, que dá motivo para as pessoas se tornarem murmuradores. Olha só. Então, assim, ó, o murmurador ele vai ser cobrado diante de Deus. Mas aquele que deu motivo, ele é uma pedra de tropeço, ele vai ser mais cobrado ainda. Ele deu conteúdo por murmurador. Ele deu conteúdo. Às vezes a irresponsabilidade. Um exemplo, um pastor, às vezes que alguém cai no pecado da murmuração e começa a reclamar porque ele não se esmera, sendo que a Bíblia aconselha que ele se esmere. O murmurador tá errado, mas ele também vai ser cobrado e julgado por Deus. Então não adianta ele apontar o dedo, esses murmuradores, se ele tá dando motivo, ele vai ser cobrado do mesmo jeito e talvez até mais. Porque ele tá fazendo com que o outro tropece. E a Bíblia diz que ai daquele que faz com que o outro tropece. Então tu dá motivo pro outro, então existem os dois lados da coisa. Murmuração é pecado? É pecado. É algo grave? É algo grave. Condeno, você é condenado por causa da murmuração? Você. Só que quando eu aponto pro murmurador, também eu tenho que olhar para mim, se eu não sou murmurador, e ver se eu não tô gerando esse mal no outro também. Escândalos, né? Então é algo grave também. Porque às vezes alguém se tornou murmurador por N motivos que eu dei. N situações que eu dei que a Bíblia me manda eu ser o exemplo, manda eu... Então, existe... E também existe um aspecto de direito da igreja, sim, de tratar algumas coisas. Às vezes a deficiência do ensino da igreja, eu acho que alguém não seria um murmurador se questionasse a quem devido a situação disso. Aí eu lanço mais uma vez para vocês. Porque o que acontece? A igreja não tem o direito de reclamar, eu acho que ela tem. Aí existe ela não tem o direito de murmurar. Murmurar. Até mas eu botei reclamar aqui de propósito. Questionar, porque né? se ela for tratar com quem é devido, ela não vai estar sendo murmurador, porque o murmurador geralmente ele contamina o restante inteiro. Isaías, e aí agora eu te coloco pra ti. E quem é... Bom, se a igreja não tem o direito de reclamar, e se tem, reclamar pra quem então? Pra quem ela deve reclamar, Isaías? Ou ela tem que ficar com uma mordaça aqui, não, ó, tá vendo aquilo ali, ó? Tá errado, aquilo ali tu fica bem quietinha na tua. Pois é, e aí? Como é que trata? Aí não existe isso. Aí existe você vê como muda a coisa, né? A liderança, dependendo da igreja que está nos ouvindo, a pessoa tem os seus concílios ali, as suas convenções, tem o seu pastor, tem a sua liderança, essas pessoas que se tratam. Às vezes tu leva na primeira instância e não se resolve. Mas existe uma segunda instância que pode se resolver. Às vezes tem um pastor que não resolve o problema permanece. E aí você sente o peso daquele acontecimento, então você leva para uma convenção que esteja acima daquele pastor. Tem uns caminhos certos, Existem né? os caminhos, mas caminhos jamais juntar pessoas para fazer um motim na igreja. Exato. Isso aí já é murmuração, já é um pecado gigante que Deus reprova. Agora, tu tratar o problema é diferente, porque quando tu não trata com quem é devido, tu faz rebelião, e fazendo rebelião, tu contamina o restante e estraga a igreja. Agora, quando tu quer que as coisas mudem, porque estão errado, e tá bíblico aqui, a Bíblia tá dizendo que é o contrário, tá errado isso aqui, exato, e tu leva quem é devido, isso não é murmuração.
Mas muitas vezes esta pessoa que faz isso é tomada como tal. Exato. E aí que me vem minha indignação. É, Mas e outra coisa, mano, eu não vou tratar só hoje isso aqui, não. Em 1 hora. Isso aqui são coisas profundas. Vocês querem ver uma coisa? muito eu não mais tenho pano tempo pra aqui. manga. Porque veja bem, olha só. Sérgio Cortella disse que o murmurador para ele é aquele que resmunga. Ele reclama da escuridão, como o irmão Jader disse, e não acende uma vela. Ai, como tá ruim isso aqui. Ai, por que aquilo lá? Ai, por que não sei o que. Ai, que se eu tivesse no lugar dele. Ai, porque se eu tivesse no lugar dela. Ai, eu acho que a Bíblia não diz isso. Mas e aí tu vai olhar o cara, vai olhar a mulher, seja quem for, o ser humano, o indivíduo, sabe? E tu não vai ver nada nele. Tu vai ver o cara tá com o braço cruzado, irmão, né? Ele tá na escuridão, reclamando da escuridão. Diz, meu querido, acende uma vela aí, faz alguma coisa, ajuda. Mas não quer ajudar, irmão, porque o princípio dele já tá sem o foco, né? Como o Jadre disse. Tá sem foco. Aí tu sem foco, tu vira a mercê do diabo, irmão. E, irmão, eu vou arriscar dizer aqui profundamente. Eu poderia usar versículos bíblicos para sustentar o que eu vou dizer, mas aqui, ó, aquele que murmura, de verdade, aquele murmurador de verdade. Ele não é um inocente quando fala. Não, ele faz consciente porque tem uma maldade ali. Exato. No coração dela, tem algo ali é maligno, ele nem tá percebendo, mas o diabo tá ali, né? Ou seduziu a mente dele e tal, dela, o que seja. Mas, assim, essa pessoa aí, irmão, tá aliada com o diabo, irmão, é impossível. Como é que Deus detesta tanto um pecado, gente, que pra nós, né, não é tão assim, digamos assim, pesado, sabe? Murmurou e tal, né? A gente tem uma facilidade de murmurar. Eu, meu pastor e o outro jovem lá que tem, nós andamos sempre muito junto no carro para fazer a obra, subir monte, fazer isso, fazer aquilo. Então, às vezes, sempre sai uma brincadeirinha entre nós, né? Sim. E a brincadeirinha dessa semana foi aquela fulana traz o Lúcio na coleira. Aí eu, mas que é isso que eles estão falando? Me traduz isso aí. É que a pessoa dá tão lugar pro Satanás, que às vezes ela diz assim, hoje tu vai ficar na coleira, eu que vou dar lugar. Imagina, tia. Ela troca, né? Ela troca. Ela consegue ser pior do que o maligno. Ou seja, ela traz o Lúcio na coleira. Tá tirando o lugar do Lúcio. Imagina. E sabe, irmão, existe uma questão também que eu costumo dizer assim, ó, como que a pessoa vai vencer pra não se tornar um murmurador? Porque às vezes a pessoa vai ver muitos problemas que são reais. Vou colocar isso aí, né, no finalzinho aqui. Tá contigo aí, tá contigo. Às vezes a pessoa vai ver muitos problemas que são reais. E aí, o que eu vou fazer? Não sei, diz aí que eu tô quase murmurando. Primeira coisa que a pessoa deve fazer é orar em prol daquilo. Olha aí, ó, viu? Largar na mão de Deus. É orar em prol daquilo. A primeira coisa, né? Levar diante de Deus. A segunda coisa, analisar como se resolve aquilo biblicamente. Porque o que acontece? Às vezes, eu vi alguém falar bem assim, a pessoa traz o problema, mas não traz a solução. A gente quer que a gente encontre a solução e às vezes a gente não consegue ver. Então, se tu tá identificando o problema e ele tem um respaldo, então tu leva diante das instâncias. E a partir que tu resolve isso, tu fez a tua parte. Exatamente. E aí Descansa, tu não é réu de passar a mão por cima de nada que tá errado. Exatamente. Então não tem por que tu tá reclamando. O cara foi nas vias certas, fez tudo certinho. A coisa certa. Então tu não se torna um murmurador. Agora, se tu se tornar um murmurador, tu vai ser igual o filho de Davi, que encontrava as pessoas na porta e dizia, se eu fosse... Claro que é uma coisa totalmente diferente, mas é a mesma coisa. Não é a mesma. Se eu fosse teu rei, eu julgaria dessa maneira. Tem muita gente que murmura dizendo isso. Se eu fosse teu encarregado, eu faria desse jeito. Lá na porta. Entendeu? Então, eu vejo que se deve levar às instâncias e também se deve, assim, já que tu entende que tá errado, então busca entender e saiba realmente que está errado. Porque às vezes a gente fala que tá errado e alguém pergunta, mas por que tá errado? Porque tá errado. Então busque, porque contra fatos não há argumentação. Perfeito. E contra bom argumento não existe refutação. Então, eu acho que a maneira de a gente não se tornar um murmurador, porque eu acho que motivos sobram muitas das vezes, vamos ser sinceros, sobram motivos reais, mas aquilo vai estragar a gente.
Se a gente não vigiar e se a gente se tornar um murmurador, vai estragar a gente, vai condenar a gente, vai tirar a alegria da salvação de nós, vai tirar a comunhão do Espírito Santo, porque em vez de eu buscar comunhão com o Espírito, eu buscar uma revelação do Espírito, eu vou querer resolver com a minha carne, e a minha carne não resolve nada direito. Na verdade, Deus ele é inteligente, eu sempre gosto de falar isso, né? Então, quer dizer, ele vai sempre colocar uma pessoa oposta de ti, no teu caminho. Às vezes a gente olha o pecado de uma pessoa, não é porque, às vezes, claro, tem pessoas que gostam de ser santarrão, né? Isso aí já sabe. Isso aí é um tema que eu tenho também, viu? Meu Deus. Que coisa, isso é pesado, hein? Mas, às Santarrão. vezes, O que Deus- significa isso aí, né? Ai, Mas não, tremendo. vai lá, calma. E tu vai ser o cara que vai estar Meu aí, Deus. viu? Ai. Vai ser benção, vai lá, E tem, mano. tem bastante causa, Coisa tem boa, bastante coisa causa. boa, coisa boa. Principalmente quando a gente é jovem, né? Sempre tem um, né? Mas Deus ele sempre vai te colocar uma pessoa para te olhar o erro dela e Deus vai colocar uma vozinha bem lá no fundo dizendo assim, tá vendo? Não faz. Verdade. Então Deus ele vai te dar duas oportunidades, ou murmurar, no caso, ou pegar aquilo como um ponto positivo. Exato. Tô vendo isso aqui, não vou fazer isso Te aqui. corrige no erro do próximo. No caso, a palavra diz ali, vou esquecer agora, lembra-te da onde tu caiu. Então aqui lembra-te ou observa onde teu irmão está caindo, para que tu não caia também. Verdade. Então quer dizer, em vez de murmurar, haja. A palavra crise no japonês, acho que é japonês, quer dizer oportunidade. Oportunidade de aprender, oportunidade de observar, oportunidade Crise. até mesmo de Viu? crise. Ainda É ontem duas estava palavras, estudando isso. perigo e oportunidade. Olha só, Qual tu viu vai só? escolher? Perigo e Viu só? oportunidade. Meu Deus, Estão lá no... é tremendo. Vocês estão lá no... Nem é mais o hebraico, é no... Esqueci o mandarim. Mandarim. Estão lá no mandarim. Gente, olha só, falar em mandarim, que não tem nada a ver com o que eu vou dizer, mas olha só, 20 horas e 57 minutos, temos que acabar a programação aqui. Pá, Passa rápido, né? passa muito. Mas olha, rápido. se vocês se escutaram, vocês falaram muita coisa que é bênção de Deus. É que a gente está aqui dentro do ambiente, então passa realmente muito rápido, né? Muito rápido. Mas assim, 20 horas e 58 minutos, veja bem, irmão Isaías, quero agradecer a oportunidade. Eu sei que não vai ser a última vez, nunca é. A gente sabe, irmão, que os irmãos têm atividades, é toda uma questão. Para mim trazer o Jader aqui é um... Olha, eu tive que esperar 3 meses, tá? Foi um parto, Isaías, foi um parto. Eu tive que usar a misericórdia, a minha paciência, longanimidade e esperar essa benção aí, porque é uma Vigiar pra benção. não murmurar. Vigiar pra não murmurar, Jader. Na verdade, o Eu meu disse, eu pastor... quero trazer esse cara no menu. Na verdade, o Jesus. meu pastor disse vai e que não haja escândalo. Amém. E agora eu entendi, Glória a Deus. para que não haja murmuração. Que não haja murmuração. Pensa, boa colocação. Boa colocação do pastor. Tem condição de trazer teu pastor aqui algum dia? O que eu posso dizer? Estou tentando trazer ele, mas sim. às segundas-feiras fica complicado, porque sim. é culto de doutrina, ensinamento. Sim. Mas seria benção, porque o meu pastor, acho que o Isaías já viu ele uma vez, e disse, esse homem vai dar um bom obreiro, antes dele ser chamado a pastor. Então, o irmão Isaías aqui profetizou sobre a vida dele. E agora ele é o meu pastor. Amém. Irmão Jader, tá com a oportunidade de despedir em nome de Jesus. Temos 1 minuto, irmão Jader. Mas na próxima, né, acho que vai ficar mais, a gente fica mais solto aí. Vai lá, Jader, em nome de Jesus. Então, desde já agradecer aí aos ouvintes, ao irmão Elton, ao irmão Isaías, por esta grande oportunidade. Agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo preparo, a graça que Ele nos deu hoje de estar trabalhando com um tema que é tão delicado, né? Agradecer a Deus a oportunidade de estar aprendendo com os meus irmãos. Eu acho que é isso, né? Cuida da onde tu caiu, para que não caia de novo, né? Então, se tá murmurando, cuida para não cair em murmuração, né? Porque senão vai ser uma infecçãozinha que vai virar um câncer. Misericórdia. Que Deus tenha Que misericórdia. Deus tenha misericórdia da Verdade, gente, mas nos é livre sério, da pô, murmuração. Irmão Isaías, em nome de Jesus, agora tu tem 1 segundo. Então que Deus Jesus abençoe é os bom. nossos irmãos que estão acompanhando e medique sobre isso, até Verdade. estude também, além do que o tempo passa tão rápido que a gente poderia falar muito mais. Mas estude sobre esse assunto aí e analise e vigie para não se tornar um murmurador.
Deus abençoe a todos. Tá aí, glória a Deus, muito obrigado, né? A presença do irmão Isaías Fagundes, nosso irmão Jader. Qual é o teu sobrenome, irmão Jader? É Jaderson da Silva de Almeida. Olha aí, glória a Deus, em nome de Jesus. Até uma próxima, em nome de Jesus. Quem vos falou, irmão Elton Ferraz. Programação Rema vai ao ar toda segunda-feira. Um abraço, a paz do Senhor a todos. Se o fanatismo é coisa